Graças a Deus, a paz do Senhor. Deus abençoe o nosso vice, irmão Dilon. Aleluia. Ele, tanto passa para mim agora, né? Se tem coisa que o pastor gosta de falar. Então passa logo. Nós queremos recolher a oferta da casa do Senhor. Estamos nesta reforma. Os irmãos estão vendo aí que nós estamos fazendo. E eu já vou anunciando, porque você já vai deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. A Bíblia diz que quando nós ouvimos a voz do Espírito, a gente não deve endurecer o nosso coração. E se tem uma coisa, irmãos, que é importante, é a obra de Deus. E vamos abrir os nossos corações, que é desfrutar da casa do Senhor, das bênçãos, é maravilhoso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, às vezes a pessoa diz assim, para que fazer isso, para que fazer aquilo? Mas é tão bom quando nós podemos nos acomodar. A nossa casa não é mais assim, né, irmã Ruth? Eu lembro da casa da minha avó, era aqueles banquinhos feitos, lamparina. O dia que saiu a energia elétrica, a primeira coisa que ela ficou doidinha para meu pai colocar um padrão de luz lá, porque ela não queria mais lamparina. Eu ainda lembro da privada que tinha na casa dela, cercada de lona. Ia tomar banho, ia ali no frio, chuva. Melhor coisa foi quando meu pai era pedreiro, fez um banheiro para minha avó e colocou um chuveiro. Como ela se alegrou. A gente chegava lá todo dia, estava lavando esse banheiro. Era piso queimado de vermelho, né? Naquela alegria. E a obra de Deus também é assim. Nós estamos aí fazendo a melhora. Nós não somos ignorantes, né? Como muitas pessoas dizem assim, mas Deus não habita em casa feita por mãos de homens. Nós sabemos muito bem discernir todas as coisas. Mas é tão bom, assim como a gente se alegra de ver a nossa casa arrumadinha, Deus também tem prazer quando nós reunimos na casa dele para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós compramos aquele piso, R$30 o metro, compramos 100 metros e vai deixando Deus trabalhar aí. Porque eu vou fazer a campanha no dia da ceia. Não vai matar a ceia por causa disso não, hein? Nós parcelamos em 3 vezes. Pastor, eu posso dar 1 metro, R$10 por mês. Mas só tem uma coisa, irmão, se você fizer compromisso, você cumpre. Porque às vezes a gente fica confiado, chega no final do mês, aí fulano não pagou nenhuma prestação. Aí, às vezes, a gente tem que estar cobrando. Pastor, esqueci. Não, irmão, se foi para o Senhor, não tem esse negócio de esquecer, não. Nós temos a nossa obrigação, nosso compromisso. Então, eu já estou deixando aí para você semear na obra de Deus. Então, vai orando aí, vai pensando, até o dia da Santa Ceia, quantos metros você vai doar. Né? Se passar, pastor, nós estamos gastando areia, cimento, mão de obra, tem tudo isso aí. Né? Só que mesmo tem um investimento. Na hora certa a gente vai estar falando aí. Vamos aí colocar o nosso forro acústico. Vamos descer esse forro ali, se Jesus não voltar lá para o refeitório. E em outubro, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui celebrando ao Senhor. Por esta casa de oração, pelas bênçãos recebidas neste lugar. E também na nossa reunião de ministério da Regional Sul Minas. Consagração de obreiros, na liderança do nosso pastor presidente, faremos aí uma festa de gratidão ao nome do Senhor. Orem por isso, orem por esta reforma, orem pela compra dos lotes ali em frente. Pastor Fabiano, essa semana, ele está de férias, mas não passou, está aguardando a liberação do banco. Então vamos orar. Quando nós oramos, Deus abre as portas, Deus entra com a providência. É igual quando eu cheguei aqui, o pátio aqui cabia o meu carro, tinha mais uns 2. Máximo 3 carros, não era assim, missionária Ruth? Os irmãos mais antigos aqui lembram disso. Hoje a rua não cabe, nós precisamos daqueles lotes para estacionamento. E Deus vai abrir as portas, vai nos dar
para a honra e glória do nome do Senhor. Oremos por isso, para que o Senhor repreenda os embaraços. Eu quero dizer uma coisa, irmão, coisa boa, nós vivemos em unidade. Fica murmurando não. Se você não puder cooperar, pelo menos ora, mas não fica murmurando. Eu estava fazendo uma reforma aqui no final do ano e eu vi alguém da igreja aqui murmurando. Só que eu não importo com isso, eu já estou com couro grosso, entra no ouvido e sai no outro. Está falando e eu estou fazendo. Então, irmãos, aí aquele dia escutei aquilo, um culto à noite, aí no outro dia eu estava sentado debaixo daquela árvore numa pedra, aí passou a vizinha, mora ali, ela até faleceu agora, dona Nilma. Ela não é crente. Eu estava sentado debaixo da árvore, ela passou, parou ali, viu a reforma que estava fazendo na frente do templo, falou: pastor, fico tão encantado de ver o zelo do senhor com essa igreja, está ficando lindo, parabéns. Aí eu agradeci o Senhor, eu disse: Senhor, enquanto um crente murmurou, o ímpio está parabenizando, o descrente está olhando a diferença. Então, irmão, não peca não, porque você vai pecar. Porque o Senhor falou para mim esse ano que Ele daria projetos materiais e espirituais para esta igreja, e Ele está dando. Alguém pensou que eu ia estar em casa dormindo, quando chegou aqui eu já estava arrebentando tudo, estava fazendo as coisas aqui. Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus age. Então, abre o seu coração. Hoje de manhã tivemos uma mensagem abençoada aqui, sobre generosidade. Lá em Provérbios diz que a alma generosa prosperará. Vamos fazer uma cesta básica? Estamos juntos. Vamos pagar um aluguel para o irmão? Estamos juntos. Vamos pagar uma consulta? Estamos juntos. Vamos comprar um remédio? Estamos juntos. Fazer uma cesta básica. Irmãos, que coisa maravilhosa. E se a gente não tem condição, a gente pode orar. E Deus usa até o empresário para chegar aqui e pagar, fazer as coisas, né? E os irmãos têm visto aí a nossa responsabilidade, compromisso. Não fico batendo em porta de político, pedindo as coisas, humilhando e vendendo a igreja, como diz por aí, né? Como um curral eleitoral, para conseguir as coisas para cá. Tudo aqui é de Deus. Um dia o pastor Gilmar disse: se Deus quiser furar um buraco aqui, a gente quisesse furar um buraco e Deus quisesse fazer brotar ouro aqui, Ele faria para cumprir todas as responsabilidades da obra. Mas Ele usa a sua igreja, seu povo, e é um privilégio. E eu profetizo no nome de Jesus, irmão, Deus vai abrir portas na sua vida, Deus levantará homens e mulheres ombreados nesta obra, e faremos grandes coisas para o reino do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero te dar graça por esta igreja, desde que aqui cheguei, quase completando 18 anos, o Senhor sempre tem levantado mantenedores, e por isso esta obra tem chegado até aqui, que tem cuidado desta obra, tem cuidado da minha família, e eu sou grato ao Senhor nesta noite. O Senhor sabe que não é de boca para fora não, Pai. Eu te louvo, continuo abençoando o teu povo. Tem muitos que contribuíram, mas hoje estão passando um momento difícil, e às vezes ficam até sentidos por não poderem contribuir nesse momento, mas o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Jeová Jireh que provê. Abre as portas, repreenda todo embaraço, todo impedimento, abençoa as pessoas que estão trabalhando nesta reforma, esses lotes que estão em frente, Senhor, continua levantando ofertantes, dizimistas na casa do Senhor, para o bom andamento desta obra. O Senhor sabe que eu não tenho como recompensá-los, mas o Senhor, que não deve nada para ninguém, dê a eles medida recalcada, sacudida e transbordante, e um coração generoso, e a tua palavra também diz que o Senhor ama aqueles que dão com alegria, e que o nosso coração esteja sempre alegre, contribuindo para o andamento da tua obra, em nome de Jesus. Vamos cantar? Maria, Debrinha, vamos louvar o Senhor nesta noite? Glória a Deus. É meu hino oficial, irmã Maria. Esse louvor, e aqueles que puderem se colocar em pé, se coloquem nesta noite, enquanto será recolhida a oferta da casa do Senhor. Podem recolher, meus irmãos, aleluia. Irmãos, é muito importante, o quanto é bom nós sermos orientados pela palavra de Deus, aconselhados. Tem tantas coisas que a gente pensa que está tão bem na nossa casa, e há tantas coisas lá debaixo da nossa tenda, umas capinhas da Babilônia, algumas coisinhas que a gente acha que não tem problema nenhum, estão precisando de ser tirados, para que o Senhor venha
trabalhar. Eu me lembro muitos anos atrás de um testemunho de alguém que a casa era uma tribulação e aquela pessoa estava orando e um dia o Senhor disse assim: vai lá naquele baú que você tem no quarto, dá uma olhada lá que tem algumas coisas lá que o próprio Satanás está fazendo ninho aí dentro. Quando ela chegou lá, tinha idolatria, revistas pornográficas, daquele tempo, lá dentro. Ela arrancou, irmão. Houve um trabalhar de Deus tão tremendo. Às vezes a gente está orando, está dizendo: meu Deus, por que o Senhor não muda as situações? Às vezes tem algumas coisinhas lá que o Senhor quer nos libertar. Coisas, às vezes, que a gente pensa que não tem problema. Vamos que a hora não nos espera. Podem ficar assentados. Nós vamos dar continuidade. Nós estamos viajando para o céu, né? Para Canaã. Hoje até postei um vídeo lá que eu peguei uma carona abençoada com o bispo. Falando sobre a importância do culto de terça-feira. Vamos lá para Números, capítulo 25. Vamos ver alguns acontecimentos ali em Moabe que vai servir para a nossa vida. Os irmãos podem ficar assentados. Eu vou procurar fazer uma leitura compassada. Então, primeiro eu vou ler do verso 5, primeiro ao versículo de número 5. Versículo, capítulo 25 de Números. Já está ali no telão. Amém. Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. Pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Porquanto Israel se juntou a Baal-Peor, a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Disse, pois, o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: mate cada um dos seus homens que se juntaram a Baal Peor. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando nós olhamos, estou feliz também de ver o irmão Divino, sua família, que bênção, né? Fica firme, viu, irmão Divino, que eu não vou abrir mão de vocês, não. Agora está aqui pertinho, glória a Deus. Nós vemos algumas coisas importantes acerca dos fracassos morais de Israel. E nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, eu vou lendo a palavra do Senhor, ou nós vamos lendo, à medida que nós vamos lendo, nós vamos observando que as coisas não mudaram, ou se mudaram muitas coisas, foi para pior, em alguns aspectos. E quando nós vemos aqui esses acontecimentos, dentro desta viagem, quantas mortes já tinham acontecido, quantos sinais, quantos milagres, quantas maravilhas, a nuvem, a coluna, a presença do Senhor, aquele maná que descia todas as manhãs do céu. Deus falava com Moisés, trazia recado para o povo, vencia os inimigos. Mas quando nós vamos observar aqui, irmãos, se nós não tivermos um coração convertido, e verdadeiramente nós não nos voltarmos aos preceitos da palavra de Deus, a nossa tendência é a mesma. Vamos fracassar em muitas áreas da nossa vida. E não há ninguém tão poderoso,
se não estiver na presença do Senhor, com o coração voltado a obedecer ao Senhor, que não fracasse. E quando esses fracassos de Israel, o grande problema que nós vemos aqui, ao longo destas gerações, que Israel achou difícil guardar os mandamentos do Senhor. Será que nos dias de hoje, nós como crentes, também não estamos achando difícil guardar tudo que a palavra do Senhor está nos ensinando? Irmão, a gente está achando tão difícil, vou dizer no geral, que a maioria já jogou o Velho Testamento fora. Quando fala em Velho Testamento, já é motivo de contendas. Há outros que não apenas quiseram jogar o Velho Testamento fora, mas já começaram a tirar parte das Escrituras que confrontavam os fracassos morais dos homens. Já não querem mais. Nas igrejas, já não se pregam mais sobre uma vida moral. Porque falar de pecado, coisa do passado. Santidade, para que isso? É graça, hipergraça. E vamos trazendo um monte de coisa e vamos nos distanciando. E o problema maior hoje na nossa vida é porque nós também não cumprimos aquilo que a palavra do Senhor nos ordena para cumprir. Achamos difíceis. Determinadas coisas não é fácil, porque exige renúncia. E vendo ali em Êxodo, no capítulo de número 34, versículo 12 a 16, Deuteronômio 7, do verso 1 ao 6, nós vamos ver aqui que o mandamento de Deus, a palavra do Senhor, ela já havia determinado tudo o que era para aquele povo fazer, como eles deveriam comportar. Irmãos, eu e você, se nós não tivermos ninguém para nos ensinarmos a Bíblia, se nós lermos a palavra de Deus, ela vai nos ensinar tudo o que nós precisamos para termos uma vida abençoada, uma vida edificada em Cristo Jesus. Esta é a verdade. E quando o povo de Israel, logo nos primeiros contatos com as outras nações, nós vamos vendo aqui, nesse caso, com Sitim. A minha Bíblia diz, volta ali, irmão Júnior, para o versículo 1. Israel deteve-se em Sitim. Aqui na outra linguagem que eu tenho diz, Israel demorava-se em Sitim. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui, que eles habitando ali em Sitim, o que acontece? A convivência deles com aquele povo fez com que eles se prostituíssem, abandonassem a verdadeira adoração a Deus, ao Senhor. Aquela influência, aquela mistura, aquele momento que eles estavam vivendo, aquela demora que teve ali, foi um momento para eles afastarem dos preceitos do Senhor. E olha o que eles começaram a fazer. Eles começaram a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Versículo 2. E aí, quando eles começaram a relacionar com aquelas mulheres, quando eles começaram a ficarem misturados, envolvidos ali com eles, a primeira coisa que nós vemos aqui, que essa mistura levou os israelitas a um pecado religioso, a distanciar-se do próprio Deus. Irmãos, e é isso que tem acontecido muito nos nossos dias. Quando nós vamos misturando, quando nós vamos começando a ter relacionamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus, e se o nosso coração não está verdadeiramente voltado para o Senhor, nós vamos começar a abandonar os preceitos do Senhor. Nós vamos começar a abandonar a vontade do Senhor nas nossas vidas.
E quando nós olhamos para esse texto aqui e vemos aquela mistura, o que eles começaram a fazer? Sacrifício àqueles deuses. Elas convidaram. É tão interessante porque muitas vezes nós não convidamos as pessoas para servir ao Senhor, para orar conosco. Às vezes as pessoas, até da nossa família que não são crentes, vão para a nossa casa, a gente não lê um versículo bíblico, nós não oramos com eles, nós não falamos nada do Senhor para eles. Mas eles nos convidam a ir para determinados lugares e às vezes nós vamos e nos misturamos até com coisas e pecamos contra o Senhor. Nos afastamos da presença do Senhor, distanciamos e vamos misturando. Sabe qual é o problema da mistura e de não guardar os mandamentos? É que a gente começa a ficar dormente. E nós começamos a achar que nada tem problema. Eu vou falar algo aqui, e se alguém se contrariar, depois conserta comigo. Mas vamos nesse ponto de festas juninas. Eu vi tanto pastor falando, e vi debates lá no Instagram, dizendo que não tem nada a ver aquelas comidas. Irmãos, sacrificada a ídolos, idolatria. Aceitamos a Cristo, saímos do mundo. O nosso Deus é único. Nós não adoramos São João, nós não adoramos isso nem aquilo. Somos resgatados pelo Senhor. Precisamos estar atentos para servirmos ao Senhor e tomar cuidado. Irmão, nós temos que falar quem é o nosso Deus. Nós servimos ao único Deus. Não adoramos os ídolos mudos por aí. Nós adoramos o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E agora a coisa está apertada, que a Tayane foi colocar ali, agora está saindo no YouTube. Mas a palavra vai ser pregada. Câmara não vai me intimidar, nem YouTube. Porque a palavra é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, mostra que aquele povo começou a se contaminar com o sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu. A primeira coisa, o inimigo ele vem de uma forma com sutilezas. Primeiro ofereceu comida. Diz alguém que o peixe morre pela boca, né? Comida. Foi lá, começou devagarzinho. Depois, a comida já foi pouca. Eles se inclinaram diante dos deuses daquele povo. Irmãos, nós temos reverência ao único Deus e Senhor que nos salvou. Nós já fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Nós temos que ser luz para pregar e resgatar aqueles que ainda estão nas trevas, enganados no mundo de ídolos e falsos deuses. Mas o que acontece? Eles se misturaram. Irmãos, não é tempo de mistura, é tempo de santificação, é tempo de consagração, é tempo de olharmos e dizer: Senhor, o Senhor está voltando. Hoje eu estava falando com a pastora Miriam, que às vezes ela assiste lá no YouTube, vê alguém falando uma coisa e outra, de coisas que acontecem no nosso meio evangélico. Eu disse: eu clamo ao Senhor e digo: Senhor, tenha misericórdia de mim, não me permita eu contaminar, eu me corromper, me ajude a ser fiel até o fim. Nós precisamos de parar e olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, até que ponto eu resisto à pressão deste mundo? Até que ponto eu suporto alguma coisa sem me contaminar? Porque a Bíblia diz para nós fugirmos de toda aparência do mal. Vai nos contaminar, vai perverter a nossa adoração ao Senhor. Eu prefiro ficar com Jesus. Pode chamar de quadrado, de redondo, de que quiserem, mas prefira ficar com Jesus. A Ele, somente a Ele adorarás, servirás,
prostrarás. Um dia Satanás diz para o Senhor Jesus, só um pouquinho, né? E eu te dou isso, né? E ele diz, só o Senhor adorará, só a Ele vou prestar culto, não tenho aliança contigo. A noiva do Cordeiro não tem aliança com este mundo. Estamos numa viagem, aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui, que quando isto acontece, aqueles envolvimentos. Olha o versículo de número 6. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto estavam, aleluia, chorando à porta da tenda da revelação. Presta atenção no que esse homem fez. Veja bem o que ele fez. Ele quis afrontar a liderança, ele quis afrontar aqueles que estavam na porta da tenda chorando e clamando ao Senhor. Irmãos, quantas vezes, por queremos levar uma vida em santidade, uma vida compromissada com o Senhor, muitas vezes seremos afrontados. Aquele irmão, aquele israelita, ele chega lá e ele faz questão de mostrar, ele faz questão de provocar aquele momento ali, à vista de Moisés e de toda a congregação. Presta atenção no que ele faz. Ele chega lá e ele apresenta. Tem nada a ver, é mais ou menos assim. Eu faço o que eu quero da minha vida, tem que dar satisfação para seu Moisés. Estou parafraseando aqui, irmãos. Põe lá o versículo 6, Júnior, deixa lá. Eu não tenho que prestar. Não tem muita gente na igreja dizendo isso, ou que já saíram da igreja, não tem que prestar conta para homem, não. Meu negócio é com Deus. Irmão, se nós não estamos em compromisso com o Senhor, se nós não reverenciamos a presença do Senhor, a quem nós vamos reverenciar? De que forma nós vamos nos conduzir? Tome cuidado, que tem muita gente até no nosso meio, que vem para afrontar, que estão há tempos no meio do povo de Deus, mas querem afrontar, com as suas atitudes, com os seus comportamentos pecaminosos, com a sua vida pecaminosa ou com as suas atitudes que querem demonstrar. Porque existem aquelas pessoas que erram ou querem viver a sua vida mundana, mas elas estão no canto delas. Mas existem outros que querem afrontar mesmo. É afrontar o pai, é afrontar a mãe que ensinou o caminho certo, é afrontar o pastor, né? E a gente observa estas coisas. E quando isso aconteceu, irmãos, o próprio Deus se posicionou. Não pense que Deus não está posicionando. Não pense que o Senhor deixou de requerer santidade da sua igreja. Existem muitas coisas acontecendo, mas o nosso Deus ainda é santo. A noiva do Cordeiro ainda é santa. A casa do Senhor ainda é lugar de santidade. O altar da casa do Senhor é lugar de santidade. O próprio salmista diz, santidade convém à casa do Senhor. Aleluia! E quando ele toma aquela decisão, quando Moisés fala com toda a congregação, ainda vem, com a sentença de morte, ainda vem alguém afrontar. Às vezes as pessoas estão vendo tantas ruínas acontecer nessa terra, tanta tristeza, tantas perdas, tantos danos, e ainda estão afrontando o próprio Deus, afrontando o Filho de Deus. E muitas destas pessoas saíram até do nosso meio, são filhos de cristãos, ou são pessoas até do ministério, mas que nesta noite, irmãos, que nós possamos nos voltar para o Senhor e dizer, Senhor, eu não tenho compromisso com as outras coisas que não seja a Tua palavra e o Senhor na minha vida. Nós não somos melhores do que alguém que caiu, fracassou, mas a Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia. E somos nós que temos que cuidar da nossa vida espiritual. Somos nós que devemos cuidar da nossa comunhão com Deus.
O pastor pode orientar, pode trazer o sermão, a irmã do ciclo de oração, alguém pode orar por nós, pode nos aconselhar, segundo a palavra do Senhor, mas a decisão de ter uma vida com Deus é pessoal. Por isso que pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva mulher, mulher não salva marido. É algo pessoal. É nosso com o Senhor. É algo muito sério, irmãos. A eternidade é um lugar muito sério, qual nós estamos caminhando para lá. E quando isto aqui acontece, o Moisés, o próprio Deus, e a Bíblia diz que o Finéias, ele vendo aquilo, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, ele levantou no meio da congregação, pegou uma lança e feriu aquele casal, que estava afrontando a presença do Senhor. O que isso tem a ver conosco? Ah, pastor, então nós vamos ferir aqueles que estão fazendo as coisas? Não, irmãos. As próprias circunstâncias da vida virão e nós vemos a ruína. Todos aqueles que afrontaram o Senhor não tiveram sucesso quando não se renderam aos pés do Senhor. Como Paulo, no caminho de Damasco, ele se rende a Cristo e o Senhor muda a história. Quantas pessoas afrontaram a obra de Deus, mas um dia se renderam aos pés de Cristo, tiveram as suas vidas transformadas. Mas quantas pessoas também foram destruídas, ou estão com a vida destruída, porque não tiveram reverência, respeito com as coisas de Deus. Vamos ter reverência, vamos ter respeito com aquilo que é sagrado, com aquilo que é do Senhor. Aleluia. E prosseguindo aqui, nós vemos que no versículo 10 a 13, vem aí para mim, irmão Júnior. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois ele foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Irmão, eu achei isso aqui tão forte, missionária Ruth, pastora Lucy. Quando alguém se posiciona a destruir, a tirar tudo aquilo que está impedindo a santidade, a comunhão da nossa casa. Quando alguém se posiciona, irmão, isso aqui é muito lindo. Finéias se posicionou e o Senhor disse: por causa da atitude de Finéias, ele removeu a minha ira. A sentença já estava determinada, mas Finéias tomou um posicionamento e me agradou, porque ele foi zeloso com o meu zelo no meio deles. O próprio Cristo repete aquilo que o salmista disse: o zelo pela tua casa me consome. Irmãos, quando nós queremos ser zelosos da nossa vida espiritual, há um preço pela nossa casa. Hoje o pastor Lucy falando de alguém, falando da instrução que deu para alguém, a respeito de se posicionar, e quando aquela pessoa posicionou, Deus mudou a história daquela casa. E Deus muda mesmo, irmãos. Nesta noite, vamos nos levantar como Finéias, e o inimigo tem tentado nos afrontar, e nós vamos levantar a espada. Qual é a espada do crente? É esta aqui. E dizer: aqui não, aqui habita a palavra do meu Deus, aqui quem comanda é o meu Deus, e aquilo que quer nos tirar da presença do Senhor vai ser lançado por terra, porque a palavra vai imperar na nossa vida, e nós vamos ser abençoados através da palavra do Senhor. Posicione Finéias nesta noite. Deus está chamando Finéias, que tem zelo pelas coisas do Senhor, que tem zelo pela família, que tem zelo pela casa do Senhor, que tem zelo pelo santo ministério. Aleluia, glória a Deus. O Senhor diz: por causa disso, eu não consumi os filhos de Israel. Ei, irmão, por causa de uma mãe santa,
de um pai santo, de uma mulher consagrada na sua casa. Deus teve misericórdia do marido, Deus teve misericórdia do filho, Deus repreendeu o mal, porque alguém se levantou com zelo, aleluia. Tem mulheres zelosas aqui nesta noite? Continue se levantando, mulheres. Tem homens zelosos aqui nesta noite, aleluia. E o Senhor dará vitória, o Senhor vai remover o mal, o Senhor vai destruir o mal, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Prossiga aí, rapidinho, irmão Júnior. O 12. Portanto, dize, eis que eu lhe dou a minha aliança de paz. Glória a Deus. O Senhor disse assim, olha, por causa disso agora, eu cheguei com uma nova aliança. Aonde era para ser destruído, agora tem paz. Agora tem sossego. Agora tem coisa boa. É isso que o Senhor quer fazer na nossa caminhada, irmãos. Aonde o inimigo pensou que ia destruir, o Senhor chega dizendo, meu servo tomou uma posição. Meu servo tomou uma atitude diferente daquilo que não me agradava, e por isso eu darei uma aliança de paz. Vou mudar a história. Vou fazer algo, aleluia, que ele não pensa, que ela não pensa, eu vou agir. Veja um pouquinho mais, o 13. E ele e a sua descendência depois dele, terá aliança do sacerdócio perpétua, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Que coisa maravilhosa, o Senhor dizendo assim, olha, a sua atitude foi tão maravilhosa, que até depois de você morrer, ter a sua geração, eu vou continuar abençoando, eu vou segurá-las na minha presença, serão sacerdotes, serão adoradores na minha casa, prestarão serviço para o meu reino. Que coisa linda, irmãos. Continua sendo zeloso, ainda que alguém te ache careta, continua sendo zeloso, porque o Senhor está dizendo, seu neto será uma bênção na minha mão, a sua neta será uma mulher de Deus, aleluia. Seus filhos serão uma bênção. Glória a Deus, que recompensa maravilhosa. Quem está prometendo aqui é o próprio Deus, que não mente, que não engana, que não passa ninguém para trás. É o Senhor. Aleluia. Glória a Deus por isso, porque ele agiu, ele teve agilidade, ele teve uma percepção espiritual, ele interviu a favor de Israel. Por isso, irmãos, que nós, como crentes, nós precisamos andar no Espírito, para nós estarmos atentos, ter uma percepção espiritual, de enxergar que aquele problema não é carne, é o inimigo, é algo no mundo espiritual querendo destruir, querendo afrontar, querendo tirar a nossa paz. Ele agiu rápido. Existem situações na nossa vida que nós temos que agir rápido. Não deixa para amanhã, não deixa para depois de amanhã. Não perca tempo com isso. É hoje. Se o Senhor mandar você descer na madrugada, é hoje. Se o Senhor, Espírito Santo, está te tocando para que você possa fazer um jejum amanhã, faça logo. Levar uma palavra, leve logo, seja ágil. Ele agiu antes da ira de Deus. Ele agiu antes da morte dos filhos de Israel. Ele foi ágil. Deus está nos chamando para ser ágil. Não vamos ser aqueles crentes que dizem, não, mês que vem eu conserto. O ano que vem eu me posiciono. Eu faço algo pela minha família. Deus está chamando hoje. É hoje. É hoje que Deus quer repreender o mal. É hoje que o Senhor quer dar vida. É hoje que o Senhor quer libertar. Quantas mães estavam de joelhos fazendo comida e o Senhor disse, largue tudo e vai para orar. E de repente foi um livramento que deu para o filho lá do outro lado. A mãe não estava vendo, mas o Senhor estava vendo. Tenha sensibilidade espiritual para enxergar que determinadas batalhas é o mundo espiritual que está travando contra as nossas vidas. Mas quando nós nos erguemos como Finéias, com agilidade, o Senhor
trará recompensa. A oração será respondida, o livramento será dado, a cura chegará, o milagre acontecerá. Pastor, mas o senhor não sabe o vento que está lá. Mas tem aquele que acalma o vento, tem aquele que ordena sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor de tudo, meus irmãos. Mas vamos nesta noite pegar esta lição. Não é tempo de nós nos envolvermos com as coisas. Deus tem pressa. Não demore. Esse povo demorou envolvendo. O Senhor não mandou esse cara em Sitim, demorando, envolvendo. Eles tinham uma caminhada. A Canaã estava mais na frente. Quantos de nós estamos embaraçados com as coisas desta vida? E a igreja precisando de você na obra. As almas precisando de você na obra. E a gente está embaraçado. Embaraçado com os midianitas. Embaraçado com o mundo. Com as coisas perecíveis desta terra. Eu vi um pastor dizendo, Deus nos ama tanto, irmão, que às vezes Ele permite uma luta para a gente correr e voltar a orar. Para a gente correr e voltar a adorar, a posicionar, a assumir o chamado do Senhor na nossa vida. E que nós possamos nesta noite, olharmos aquilo que está ao nosso derredor, ou ao nosso redor também, querendo nos tirar do propósito. Eu pergunto para você nesta noite, o que está querendo tirar você do propósito? O que está querendo tirar você da vontade do Senhor? De uma vida de comunhão, de santidade ao Senhor. Irmãos, é tão bom. Eu ouvi o pastor Arão pregando ali na nossa igreja sede, dizendo assim, irmãos, 3 dias que você fizer jejum. Ele disse que estava fazendo um jejum com água. Ele fez lá de 21 dias, dizendo ele que no 3º dia, até os desejos da carne vão desaparecendo. Vai fazendo algo tão maravilhoso. E aí eu vejo no Instagram um tanto de médico dizendo, quer sarar determinadas doenças, faça um jejum de 12 horas. Faça jejum de tantas horas. E os médicos recomendando, em vez de remédio, jejum. Irmão, se o jejum cura a carne, imagina o espírito. Fica sarado, restaurado. E é por isso que Jesus disse para os discípulos, Senhor, o que acontece que esses demônios não querem sair? Ele diz, porque essa casta de demônio não é do jeito que vocês querem, não. Tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que estar com a vida no altar, cheio de Deus, para que o inimigo bata em retirada. Vamos nos consagrar mais. Vamos buscar mais a face do Senhor. Vamos clamar mais. Vamos nos posicionarmos mais, brigarmos menos e posicionarmos mais. Falarmos menos e orarmos mais. Porque às vezes a gente fala demais e não tem atitudes diante do Senhor. Irmãos, nós temos acesso ao trono da graça. Se nós orarmos, eu tenho falado com o Senhor, eu disse, Senhor, se o Senhor quer um posicionamento meu, se essas enfermidades estão na vida da pastora, é porque o Senhor quer um posicionamento meu, para me orar mais, para me buscar, para que o Senhor venha usar as minhas mãos. Porque há muitos dias o Senhor tem falado, vai tomar um remédio? Ore sobre esse medicamento. Está sentindo uma dor, vai passar uma pomada que o médico passou, ore sobre esse medicamento. Eu tenho feito. Eu disse, Senhor, usa essas mãos. Quando eu tocar, que vidas sejam curadas na tua casa. Quando os irmãos me chamarem, porque os irmãos acreditam, e tem que acreditar mesmo que Deus usa os seus servos, para colocar a mão sobre eles. Pastor, ore por mim aqui. Eu preciso de estar na posição que Deus quer, porque eu não quero brincar de orar, irmãos.
Eu quero ver o agir do Senhor nesta igreja. Eu quero ver o agir de Deus na minha casa. Eu quero ver o agir de Deus na minha vida. Aleluia. Eu quero que a minha adoração suba ao trono da graça, como um cheiro suave. Da onde vem esta oração? Lá do Itaguaí. Quem está orando? Meu servo André. Irmãos, que coisa maravilhosa é quando Deus dá testemunho de Jó. Quando Deus se alegra com Daniel, eu acho tão maravilhoso. Eu também tenho desejo de escutar o Senhor falar o que Ele falou para Daniel. Mas eu ainda estou bem aquém de Daniel. Ele pelo menos orava 3 vezes ao dia. Ele diz assim, homem muito desejado. Irmão, você já pensou o céu bradando isso? Será que nós estamos preocupados com o que o céu está pensando de nós? O mundo espiritual. O Senhor dizia, homem muito desejado. Sabe que dia que eu ouvi essa oração? Desde o primeiro instante que você orou. Ela chegou lá, aleluia. A resposta foi descendo. Mas houve uns impedimentos, Daniel. Você não viu não, Daniel. Mas eu enviei o meu anjo forte. E ele guerreou em teu favor e a resposta chegou. Aleluia. É assim que Deus trabalha. Vamos nos colocar, irmãos, na posição que o Senhor quer. Sitim está aí. Os moradores de Sitim querem nos envolver. Mas ainda existe um povo que não vai se vender por comida e não vai se inclinar diante dos deuses deste mundo para agradar A ou B. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram diante de uma situação. O decreto foi determinado. A fornalha foi, o fogo ficou aceso ardentemente várias vezes mais. E a trombeta tocou, todo mundo se curvou. Lá no meio estavam os 3, de pé. Tem 3 ali, rei. Vai se curvar? Não. Fica sabendo, ó rei, que nós servimos um Deus, nós temos uma aliança com esse Deus, e se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, diante da sua estátua, não vamos prostrar. Aleluia! Se alguém quiser nos abençoar, irmão, que nos abençoe, mas sem a gente ter que contaminar. Se alguém quiser fazer algo por nós, faça, mas sem a gente ter que pecar, mentir, fazer um monte de coisas erradas, só para ter regalias. Prefira, como Moisés, sofrer com o povo de Deus, do que ser chamado filho da filha de Faraó. Status. Moisés largou o status para fazer a vontade do Senhor. E aqui o Senhor disse, teve zelo pelo seu Deus. Não tenha vergonha de Jesus. Não tenha vergonha de dar a paz do Senhor. Não tenha vergonha de ser crente. Não tenha, irmãos. Pode alguém criticar. Não tenha vergonha de ser assembleiano. Né? Tem muita gente que critica também a gente por isso. Não tenha vergonha de ser servo do Deus Altíssimo. Se tiver que adorar, tem gente que tem vergonha até na igreja da glória a Deus. Ah, se eu chorar vai sujar minha maquiagem, o povo vai pensar que eu estou numa luta, na prova. Irmão, eu choro aqui no louvor, toco meu joelho. Se alguém quiser pensar, pense o que quiser. Eu quero é adorar o meu Deus. A gente fica restrito. Não fala em línguas, enferrujou, porque alguém criticou. Comece a adorar. É claro, irmãos, que tudo é com decência e com ordem. Tudo é de acordo com a palavra. Não é para se, como diz a irmã Naide aqui, não é para se amostrar. Mas é para glorificar o nome do Senhor. É para exaltar. Irmãos, só eu e você sabem de onde o Senhor nos tirou. O que Ele tem feito por nós, a maneira que Ele tem agido nas nossas vidas, e a gente tem motivo. Se alguém não tem motivo, eu tenho. Você tem para chorar,
para adorar. Ah, aquela irmã vive chorando. Eu devo ser parente do Jeremias. Diga sim. Se alguém disser, olha, fulano só sabe, eu devo ter, igual aquele irmãozinho lá. Mas se alegre, não se proste, não se contamine, não voltes atrás, mas tenha zelo pelo seu Deus, tenha zelo pela palavra do Senhor, tenha zelo pelas coisas do Senhor, tenha zelo pela sua casa. Olhe o que entra, que não está agradando o Senhor. Às vezes é uma coisa que a gente pensa que é tão pequena, mas incomoda. Incomoda. Esses dias entrou um morceguinho desse tamanho lá em casa. Pensa no incômodo, até a gente achar, cadê esse morcego? Será que a gente vai dormir, esse morcego vai vir chupar? Enquanto não abrimos e não vimos ele saindo pela janela, a gente não teve sossego. E às vezes é um bichinho tão pequenininho. E às vezes é uma coisa tão pequena, meus irmãos, que querem roubar a nossa fé. Olha, esse dia para trás a irmã Teresita falou uma coisa que eu achei tanta graça dela. Ela disse, pastor, o senhor pode até me mandar embora dessa igreja, mas eu não vou. Ela falou, sabe por quê? Porque eu amo este lugar. Eu amo esses irmãos, eu amo o senhor. E sei o que Deus fez por mim dentro desta casa. Então, meus irmãos, ame estar na presença do Senhor. Ame adorar a Deus. É claro que nem todo dia você está bem de saúde, mas adore a Ele, corpo, alma e espírito. E quando você não der conta de orar, geme, vai gemendo. Tem um hino que diz, vai gemendo, gemendo, chorando, geme e chora, porque Deus nos dá vitória. Um dia a gente está na prova, outro dia a gente está na bênção. Um dia a gente está na tempestade, no outro dia a gente está na bonança, mas servindo ao Senhor, não contaminando. Irmão, não vamos permitir que nada venha nos tirar do propósito de ser fiel ao Senhor. Não permita, mude tempos, mude estações, mude situações, mas vamos permanecer. A Bíblia diz que aquele que for permanecer firme, fiel, até a morte, é esse que o Senhor vai dar a coroa da vida, é esse que o Senhor vai fazer algo. Eu trago essa mensagem para os nossos corações nesta noite, uma mensagem de alerta, uma mensagem de despertamento, para que nós possamos nos voltar para o Senhor. Quantas vezes Deus te usou? Quantas vezes você foi um instrumento nas mãos do Senhor? E às vezes tem deixado com que as filhas dos midianitas, se a gente fosse colocar nomes destas filhas, nós daríamos vários nomes para situações que vêm querer nos tirar da presença do Senhor. Vários. Talvez uma chamava riqueza, né? A outra chamava vaidade, a outra chamava mentira. Se nós fôssemos dar nomes para elas aqui, que são coisas que simbolizam, coisas que querem nos tirar da presença do Senhor. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos guarde, para permanecermos fiéis ao Senhor. Eu quero muito ouvir Jesus dizer para mim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmãos, Deus me livre, eu não gosto nem de pensar nisso. Perca até o sono, Debrinha. Se eu pensar que vocês vão para o céu e eu não vou entrar. Fui pastor de vocês, dirigi tanto culto, irmão Alex, preguei tantas terça-feiras, mais de 10 anos na rádio, ensinando esse povo. Chegar o dia de ir para o céu, fiquei. Deus que me defenda. Eu vou subir em nome de Jesus. Eu quero subir em nome de Jesus. Eu vou fazer igual a Shirley Carvalhais, vai ter uma festa no céu. Que pena se faltar você, porque eu estou indo para lá. Eu estou indo para lá. Vamos juntos, irmãos. Vamos chegarmos juntos no céu, cantando o hino da vitória, dizendo não foi fácil,
mas vencemos. Foram muitas as batalhas, quase não resisti, mas por um triz o Senhor me salvou. O Senhor me levantou, o Senhor me alegrou, o Senhor me colocou de pé. Vamos nos colocar em pé. Receba esta palavra pastoral nesta noite, de acordo com a palavra do Senhor. Eu quero, agora a gente está chique, né? Pastor e o maestro Teixeira, eles estão ali assistindo o culto. Deus abençoe todos que estão aí nas redes sociais.